Aleluia. Muito obrigado, queridos. Graça e paz a todos. Se a responsabilidade já era grande, agora aumentou, né? Ter um pastorzão, como o pastor Bruno, referência, fazendo uma declaração dessa pública, aumenta a responsabilidade. Mas graças a Deus, irmãos, que quando a gente não inventa fazer nada da nossa cabeça, e a gente segue aquilo que a palavra de Deus diz, não tem perigo de errar. Amém? Para mim era uma grande honra, um prazer estar aqui hoje, fazendo parte desse tempo, encerrando essa série de ministrações sobre controle. E nós vamos falar hoje, refletir juntos a respeito de um assunto tão importante, extremamente importante. Vocês todos estão bem? Confortáveis? Amém? Glória a Deus. Perguntar, porque de repente o assunto vai entrando assim, vai ficando desconfortável. Então eu quero me certificar de que você já está confortável. Quero mandar um abraço também para a família da fé que se reúne lá em Lagoa Santa. Nessa hora o nosso culto lá já acabou, então certamente algumas pessoas já estão nos acompanhando também. Para você que está em casa, uma boa noite, graça e paz sejam multiplicadas na sua vida e que você possa receber, através da minha vida, aquilo que o Espírito tem para falar ao seu coração. Pronto, irmãos. Então, como eu vinha dizendo, introduzindo, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. E, embora seja muito importante, algumas pessoas às vezes pensam que falar sobre finanças ou sobre dinheiro na igreja não é muito espiritual. Eu não sei o que você pensa a respeito desse assunto, mas as pessoas pensam que quando a gente vai falar de dinheiro na igreja, o momento de dízimos, de ofertas, ou uma mensagem como essa, que o assunto principal é assumindo o controle financeiro da sua vida, as pessoas pensam que, puxa vida, eu vim até a igreja para ouvir uma palavra espiritual e eu vou ouvir sobre dinheiro. Eu não sei se você sabe, talvez não saiba, algumas pessoas às vezes preferem até nem saber, mas metade das parábolas que Jesus menciona na Bíblia fala sobre dinheiro ou sobre posses. A Bíblia tem muito para falar sobre esse assunto, irmãos. Os apóstolos, a partir de Cristo, igualmente falaram, ensinaram e corrigiram a igreja a respeito de andar em equilíbrio no tocante ao assunto dinheiro, posses, bens. Eu não estou dizendo, irmãos, que não existam outros assuntos importantes, mas se você fizer um estudo da palavra, você vai descobrir, algumas pessoas já fizeram esse estudo e há um registro de que existem pelo menos 2.350 versículos na sua Bíblia que falam sobre dinheiro ou sobre posse. 2.350 versículos. Existem 500 versículos que falam sobre o assunto oração. Menos de 500 que falam sobre fé. Pastor, você está dizendo que o dinheiro é mais importante do que a oração, do que a fé? De forma nenhuma. Eu só estou te dizendo, chamando a sua atenção, para que você entenda nessa noite que é tão importante quanto. Às vezes a gente estabelece alguns assuntos como sendo de vital importância para a nossa vida e negligencia outros tão importante quanto. E falar sobre dinheiro, sobre finanças, é necessário na igreja. Posso ouvir um amém? Aleluia. Até porque a Bíblia não vai dizer, irmãos, que dinheiro é problema. A Bíblia não diz que ter dinheiro é um problema. Jesus não condenou o dinheiro. Posso ouvir um amém? Ou alguém aí acha que o dinheiro é problema? Se você acha que o seu dinheiro é um problema, eu quero te ajudar. Traz ele para mim e eu vou te ajudar a resolver esse problema definitivamente. A Bíblia não diz que ter dinheiro é problema. A Bíblia diz que colocar o nosso coração nisso é um problema. Que o amor ao dinheiro se torna um problema. Amém, irmãos? Ter dinheiro, irmãos, enriquecer, prosperar nessa área nunca foi um problema para Deus. Se você for ler Salmos, vai dizer assim: engrandecido seja o Senhor que ama a prosperidade do seu povo. Engrandecido, louvado seja, glorificado seja o Senhor que ama ou que se alegra em ver os seus filhos prosperar. Deus está interessado nisso, está envolvido nisso, irmãos, em que eu e você tenhamos para nós e tenhamos para dar. Amém. Aleluia. E a proposta dessa noite é te inspirar a assumir o controle financeiro da sua vida. Amém? E para a gente entrar nesse assunto, irmãos, essa missão envolve dois aspectos ou dois fatores que eu considero decisivos para que a gente obtenha sucesso ou fracasso nessa área. São dois fatores. Um é o fator natural e o outro é o fator espiritual. O que nós podemos falar sobre o fator natural? Ele envolve a habilidade de lidar com o dinheiro.
O fator natural envolve a nossa habilidade de lidar com o dinheiro. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nunca teve problema com dinheiro? Quem aqui nunca passou aperto? Quem aqui nunca ficou preocupado em ter que trabalhar mais para poder pagar as contas? Todo mundo? Então, eu estou numa igreja normal, então, Bruno? Eu acredito, irmãos, que todos nós, de uma forma ou de outra, já paramos para pensar, refletir, e a conclusão que nós chegamos é de que eu não ganho o suficiente, ou que esse emprego não é bom, ou que tem alguma coisa errada porque o meu dinheiro nunca dá. Eu trabalho, e o dinheiro não rende. E se a gente for fazer uma avaliação ou uma análise sincera, à luz da palavra, sondando o nosso coração, pode ser, irmãos, que a gente venha chegar a uma constatação que o resultado do descontrole financeiro na nossa vida, muitas vezes, é por falta de sabedoria. Sabedoria na aplicação dos recursos. Nem sempre o problema é falta de dinheiro. Às vezes o problema é falta de sabedoria em lidar com o dinheiro. E eu quero te dizer que essa sabedoria você pode utilizar para o trabalho, a sabedoria para adquirir mais riqueza, sabedoria para administrar o que já chegou, sabedoria para não gastar mais do que você tem. Aleluia. Eu gostei de todos os outros, pastor, esse último eu não gostei muito não. Agora, existe uma instrução bíblica para a falta de sabedoria. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Deixa eu olhar a minha hora aqui. Você achou? Tiago 1,5? Está dizendo assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou nada lhe lança em rosto, ou nada lhe joga na cara, e ser-lhe-á concedida. Irmãos, Tiago está afirmando, se alguém de vocês, se algum de vós precisa de sabedoria para lidar, especificamente, nessa noite, com o dinheiro, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e em nada lhe joga na cara. Irmãos, o texto está dizendo em outras palavras, fica tranquilo, você não precisa ter vergonha da necessidade de pedir ajuda nessa área. A Bíblia está dizendo, fica tranquilo, porque diferente de um amigo ou de um colega, que se você for pedir ajuda, depois de fazer uma má administração dos seus recursos financeiros, essa pessoa pode dizer para você assim, viu, eu te falei. O texto está dizendo, fica tranquilo, porque com Deus não é assim. Deus não vai te jogar na cara, Deus não vai dizer, eu te disse, eu te disse. Deus vai dizer assim, você precisa de ajuda? Pois eu sou a sua ajuda. Eu tenho a ajuda que você precisa, eu tenho a instrução que você precisa, eu tenho o conselho que você precisa ouvir. Agora, quantos sabem aqui que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado? Aleluia. Se você não reconhecer que você tem dificuldade nessa área, de que você precisa de ajuda, se você não reconhecer a sua dificuldade em assumir o controle financeiro da sua vida e não pedir ajuda nessa área, nada vai mudar. Aleluia. Esse ponto, irmãos, do aspecto natural, do controle financeiro ou da gestão financeira, a gente precisa atentar para algumas coisas. Para que eu assuma o controle financeiro da minha vida, eu preciso pegar essa palavra controle e fazer dela uma verdade. Controle. Conheça a sua realidade financeira e seja fiel a essa realidade. Isso significa ter controle. Traduzindo, não gaste mais do que você ganha. Vai comprar, irmãos, faz um orçamento. Pesquisa antes. Avalie a sua possibilidade de compra. Porque às vezes não é que você não tenha dinheiro para comprar ou que não possa comprar, talvez não seja o momento. Só não seja a hora. E a Bíblia diz que tem tempo e modo para todas as coisas. Quer ouvir uma revelação?
Quem quer ouvir uma revelação? Se você tiver R$1.000 para gastar e sair para fazer uma compra e decidir gastar R$1.500, presta atenção na revelação. No final, não vai sobrar dinheiro. Vai faltar, você vai estar endividado de R$500. Pastor, para com isso é tão óbvio. E por que a gente não pega aquilo que é óbvio e pratica? O pastor Bruno falou aqui, fica preparado aí, vai começar uma série de mensagens sobre aquilo que é básico. As doutrinas básicas, os rudimentos, irmãos, do Evangelho. E você vai ver, irmãos, que às vezes a gente erra, porque a gente complica, a gente transforma aquilo que é simples em algo mirabolante. O Evangelho é simples, praticável. O que nós estamos falando aqui, irmão, se eu sair de Lagoa Santa para estar aqui hoje, para no final desse culto, nada do que eu falei, você puder praticar, não faz sentido estar aqui. O Evangelho é praticável. É para que você saia daqui, passe por aquela porta dizendo, a partir de hoje, eu estou assumindo o controle financeiro da minha vida. Ah, pastor, mas é porque até hoje você não sabe o que eu fiz, já está tudo descontrolado, tem jeito? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, por favor. Lucas 14, 28. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Vamos ler os versículos 28, 29 e 30. Você achou? Diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos o que a virem zombe dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Eu gosto da tradução, da linguagem de hoje, do versículo 28, que diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai gastar, para ver se o dinheiro dá. Irmãos, é surpreendente como o exercício sistemático de se manter no controle da nossa vida financeira vai nos fazer constatar o quanto a gente gasta com besteira. O quanto a gente gasta com aquilo que é irrelevante. Mas como que você vai descobrir se o seu dinheiro está indo para coisas irrelevantes? Quando você parar para ter controle sobre ele. Quando você parar, sentar, como a Bíblia diz, pegar uma caneta, um papel ou abrir uma planilha financeira e fazer uma análise sistemática, racional. Pastor, racional? Não, eu sou da fé, aleluia. Eu saio para comprar e eu digo, vai dar em nome de Jesus. Eu também sou da fé, tá, irmãos? Mas a fé não é irresponsável. Aleluia. O bom testemunho da fé, irmão, significa comprar aquilo que eu posso pagar. Não fazer uma dívida maior do que a minha capacidade de liquidá-la. Aleluia. Há uma alegria nesse lugar. Então, a primeira ação natural que eu tenho que ter é me manter no controle dos meus gastos. A segunda ação desse aspecto natural de manter o controle das nossas finanças significa estabelecer metas e prioridades. Diga, metas e prioridades. Eu acredito que você, assim como eu, possui algumas coisas que você almeja possuir na vida. Quem aqui tem sonho? Quem aqui tem projeto de ter alguma coisa que ainda não tem? Aleluia. Comprar, experimentar, conhecer. Eu estou falando de bens, de lugares, de experiências. Amém, irmãos? E eu acompanhei um pouco a experiência do pastorzão, do pastor Bruno e da Fá, quando eles estavam gerando, né, o sonho de conhecer a Europa, não foi, Fá? E sabe de uma coisa, irmãos? Eu tenho certeza, eu sei porque sei, que eles não decidiram num dia aquilo que eles estavam querendo fazer no outro. Teve um tempo de gestação, teve um tempo de preparação, teve um tempo de planejamento, uma meta foi estabelecida e coisas, ações, decisões precisaram ser tomadas para perseguir essa meta
para seguir o planejamento para que se tornasse possível viver o sonho. Eu lembro que parte desse processo, né, incluiu perguntar para alguém que já tinha ido antes, tomar conselho. Ei, meu irmão, a Bíblia vai dizer, e nós vamos ver daqui a pouco, que não é errado você tomar conselho, não. Não é vergonha você perguntar às pessoas, não. Como é que você faz para poder fazer com que o seu dinheiro renda? Como é que você faz para prosperar nessa área? Eu lembro, perguntando, porque eu e minha esposa vivemos essa experiência de um sonho planejado, que foi gerado durante anos. E a gente viveu essa experiência, a gente chegou e falou assim, olha, não gaste com isso, evite passar por aqui, lá priorize isso. Eu não preciso errar, irmãos, naquilo que alguém já errou. É verdade, existem duas formas de você aprender uma lição. Uma é com seus próprios erros, e a outra é se antecipando a eles, e usando a inteligência que Deus te deu, para não errar naquilo que você não precisa errar. Você está aqui? Você tem sonhos? Você sabia que tem gente que pensa que é pecado sonhar com isso? Sonhar em ter uma casa própria, sonhar em fazer uma viagem. Fazer uma viagem internacional, isso é só para pastor. Aleluia, receba aí, irmão. Não, irmãos, isso é para todo filho e filha de Deus. Tem nada de errado com você desejar isso não, com você sonhar isso não. Deus está interessado em que você desfrute de tudo que Ele tem para te oferecer, e Ele não tem nada pouco para você não. Ele tem o melhor para você. Às vezes as pessoas comem mal porque se contentam com aquilo que tem. Pastor, você vai falar de comida? Tem gente precisando prosperar nessa área. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 1, versículo 19, que se eu quiser, e se eu ouvir, eu comerei o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha o cuidado de Deus, irmãos. Deus está interessado até no que você coloca na sua mesa. É um sonho do seu coração? Pois a Bíblia vai dizer que Deus tem prazer em satisfazer o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais Ele fará. Irmãos, a Bíblia está cheia de passagens para que eu não tenha medo de sonhar. Pelo contrário, que eu me apegue com firmeza às promessas de Deus, alinhe o meu coração para viver cada um dos sonhos que o próprio Deus tem colocado dentro de mim. Ou você acha que o sonho de crescer, de prosperar, vem do diabo? Não, irmãos. Deus te criou para isso, para prosperar, para ser um sucesso, ser tu uma bênção. Então é Ele que coloca dentro de você o desejo de querer mais, de ir além. Agora, junto com o desejo, Ele coloca também as ferramentas, as formas, os meios para chegar lá. Eu vou te dizer uma coisa, e a forma e o meio não é passando por cima dos outros. Não é negligenciando as leis naturais. Pastor, você está falando só de coisas naturais até agora, porque o natural, irmãos, está envolvido para que o espiritual se manifeste. Aleluia. O que você tem feito para tornar os seus sonhos em realidade? O que você tem feito? Ah, pastor, você não acabou de dizer que é Deus quem faz? Quando você analisar as Escrituras com um pouco mais de cuidado, você vai descobrir que aquilo que Deus faz está mais ligado com aquilo que eu e você fazemos do que com a capacidade dele de fazer. Entendeu? Vou dizer de novo. Aquilo que Deus faz por você está mais ligado com aquilo que você faz do que com a capacidade dele de fazer. Deus não está impossibilitado de fazer nada por mim e por você, irmão. Não existe crise no céu, não tem pandemia no céu, não tem falta de recursos no céu. Agora, se Deus pode tudo, por que as coisas não estão acontecendo para mim? Talvez porque eu não estou me colocando no lugar em que as bênçãos me alcançam. Porque existe uma parte que é minha. Lembra do comer bem, do comer do melhor dessa terra? A vontade de Deus é que você coma do melhor da terra, sim ou não? Mas existe uma condição, se você quiser e se você me ouvir. Ah, mas eu quero. E está ouvindo?
Porque se ouvir é ouvir com a intenção de fazer aquilo que está sendo dito para fazer, para ser feito. O texto diz que Deus tem prazer em satisfazer o desejo do meu coração. Sim, mas ele também diz, agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho para Ele. Ou seja, alinha o seu coração à vontade do seu Pai, e aí Ele vai cumprir os desejos do seu coração. Existe uma parte que é minha, tem uma parte que é nossa. Por onde eu começo, pastor? Estabelecendo metas e prioridades. Amém, irmãos? Tem gente que quer um monte de coisa, mas sequer dá o trabalho de escrever. Você tem uma lista dos seus sonhos, dos seus desejos, daquilo que você espera receber? Tem uma frase que diz assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tem um monte de coisa que eu quero, o que você quer primeiro? Mas o que eu queria primeiro, o meu recurso não dá para pagar. Pronto, então você começou a estabelecer metas e prioridades agora, baseado no controle financeiro da sua vida. Ser realista com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu ganho. Isso não dá agora, mas se eu me planejar daqui a tanto tempo, eu consigo. Aleluia. Você mantém o controle das suas finanças, você estabelece metas e prioridades, faz uma lista, faz orçamentos. Você sabia que fazer um orçamento vai te ajudar a descobrir quanto tempo vai demorar para você ver a manifestação do seu sonho? Um simples orçamento. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero ampliar a igreja. Deixa eu falar da minha área aqui. Eu quero construir, eu quero reformar, eu quero investir numa estrutura de iluminação, de excelência como essa aqui, que eu vim para cá copiar tudo esses dias. Aí eu vou fazer orçamento. Aí quando eu faço orçamento, eu descubro que não dá para fazer esse mês. Que se eu quiser fazer mês que vem, eu vou ter que segurar as pontas em alguma coisa. Talvez fazer uma reavaliação dos custos da igreja para ver onde eu posso diminuir. Você está aqui? Isso acontece no ministério, isso acontece dentro da minha casa, isso acontece dentro da sua casa. Faz orçamento para você ver. Você vai descobrir que talvez você vai ter que eliminar alguns gastos extras. Abrir mão, da vez, daquilo que é lícito em prol de um objetivo maior. Como é que é isso, pastor? Sabe aquela noite que você está com vontade de comer aquela pizza? E aí eu não sei qual que é a sua pizzaria, mas tem algumas aí que custa 60, 70 reais uma pizza. E aí você faz a conta, 60 reais, 70 reais nessa pizza. Se eu não comer essa pizza, se eu pegar esse pão que está aqui em casa, botar um presunto, um queijo, ou o bife que sobrou do almoço. Oh, aleluia, deu até fome agora. São 60, 70 reais economizados para alcançar o meu objetivo. Aleluia. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 14, irmãos. Provérbios capítulo 14. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa de Deus essa noite? Provérbios 14, versículo 15, diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Eu quero ler uma outra tradução que diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Alô? Sabe, um dos outros segredos, um outro grande segredo para assumir o controle financeiro da sua vida, é você fazer distinção entre gasto e investimento. Você está aqui? Eu quero trazer um exemplo bem próprio da nossa realidade. Porque a Bíblia diz que o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente olha bem aonde pisa. E às vezes, irmãos, a gente faz distinção entre gasto, por não fazer distinção entre gasto e investimento, a gente se torna avarento dentro da igreja. Como assim, pastor? Longe de mim isso. Aí você fala assim, não, é porque eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. E se eu der o meu dízimo,
Eu vou deixar de economizar para alcançar o meu objetivo. Se eu der oferta, pode ser que falte para o meu objetivo. O que tem evento na igreja, é um congresso, é uma ação que a minha igreja está promovendo, tem que pagar, é gasto. Aprenda a diferenciar o que é gasto do que é investimento. Porque talvez aquele evento na sua igreja vai ser um investimento, irmãos, em um material intelectual, sabedoria, conhecimento, libertação, crescimento, para você alcançar o seu objetivo. E você deixa de participar para economizar. E depois não sabe por que não rende. A terceira e última ação do aspecto natural da gestão financeira, do controle financeiro, é planejamento e acompanhamento. Planejamento e acompanhamento. Se planeja. Irmãos, não é difícil fazer um planejamento, não. Como é que eu vou fazer para juntar esse dinheiro? Como eu posso alcançar esse valor? Seja realista com a sua situação financeira e estabeleça um plano de ação para alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. E se você julgar necessário, eu vou dizer de novo, peça ajuda a alguém que tem mais experiência que você. Tenho certeza que se você procurar o seu pastor, ele não vai se negar a te ajudar. Mas e se o meu pastor não souber me dar uma orientação nessa área? Ele vai procurar ajuda para te ajudar. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente pode se ajudar. Você está em Provérbios? Olha o que diz o capítulo 21, versículo 5. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Uma outra tradução diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você está aqui? Olha o que vai dizer o capítulo 15, versículo 22. Provérbios 15, 22. Se for para mim, fala que eu estou pregando, hein? Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Toma conselho, irmão. Não é vergonha você pedir conselho, não. Não é pecado você pedir ajuda, não. O pecado está em achar que sabe tudo, enfiar os pés pelas mãos e depois colocar a culpa em Deus. Ó Deus, onde é que tu estavas? Me ajuda, me faz prosperar. Ele já liberou para você, já te liberou para prosperar há muito tempo. Estabeleceu os meios para você prosperar há muito tempo. Vou dizer mais, ele te colocou num lugar em que por si só já te influencia a prosperar. Esse lugar é um lugar que te influencia a prosperar. Aleluia. Mas como eu falei, são dois aspectos que precisam ser observados. Um é o natural e o outro é o espiritual. Nada do que nós falamos até agora, irmão, será suficiente se você negligenciar o fator espiritual. Você pode ser um expert, um PhD em administração financeira. Você pode ter todos os diplomas nessa área. Você pode até ter uma boa conta bancária, farta e gorda. Se você negligenciar os aspectos espirituais, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que você tem muito dinheiro, mas é pobre. Porque tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Se é que você me entende. O que você quer dizer com isso, pastor? Como que alguém que tem dinheiro é pobre? Tem muita gente cheia de dinheiro nesse exato momento, nos leitos de hospital, outros já até partiram, porque não conseguiram comprar a saúde divina que Cristo já conquistou para mim e para você. Princípios eternos, com base na palavra de Deus. Porque Deus não se opõe a possuirmos riquezas. Porque Deus não tem problema em te fazer prosperar. O que Jesus nos advertiu foi, não coloque o seu coração nessas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não coloque o seu coração nisso. Porque aonde estiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. E sabe de uma coisa, irmãos? O tesouro maior que você podemos possuir chama-se Jesus Cristo.
E é Ele que deve ocupar esse lugar no nosso coração. Que princípios são esses espirituais que não podemos negligenciar ou que temos que ter total atenção para assumir o controle financeiro da nossa vida? Princípios que vão nos livrar da armadilha da avareza e da idolatria ao dinheiro. O primeiro é o princípio da honra. Provérbios capítulo 3, por favor, versículo 9 e 10. Eu sei que é um texto muito conhecido de todos nós, conhecemos de cor, mas mais do que conhecer, precisamos praticar. Provérbios 3, 9 vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Honra é reconhecimento feito por alguém que fez algo por você primeiro. E uma das aplicações desse princípio é através dos dízimos e das ofertas. Pastor, você está dizendo que eu só honro a Deus com dinheiro? Não. Mas hoje nós estamos tratando sobre finanças. Então nós vamos falar sobre isso. A aplicação da honra para o controle financeiro da minha vida passa pela minha fidelidade nos dízimos e a minha generosidade nas ofertas. Aleluia. Você está empolgado? Por que eu tenho que ser fiel nos dízimos? Porque primeiro Ele foi fiel a mim. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas a iniciativa foi de Deus em te alcançar. A iniciativa foi de Deus. Ele primeiro te amou. Não foi você que amou Ele primeiro, foi Ele que te amou primeiro. A livre iniciativa dEle de morrer por você te trouxe até aqui. Quer mais? Foi uma iniciativa dEle primeiro ir para aquela cruz, e naquela cruz se fazer enfermo, doença, levar sobre si todas as minhas e as suas dores e enfermidades, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar de saúde divina. Partiu dEle. Naquela cruz, a Bíblia vai dizer que Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dEle, eu e você fôssemos enriquecidos em tudo. Ele se fez pobre para você ser próspero hoje. Partiu dEle, irmãos, foi iniciativa dEle. Ele fez primeiro. Nada mais justo do que eu reconhecer e honrá-lo com aquilo que eu tenho, porque o que eu tenho, eu só tenho porque é Ele que me dá. Não, eu tenho o que eu tenho porque eu trabalho muito. A Bíblia diz, irmãos, que é dele que vem a habilidade para adquirir riqueza. Porque se você não estiver de pé para trabalhar, o que você tem? Se não tiver sabedoria da parte dele para administrar os seus recursos, certamente você não vai alcançar aquilo que você espera. Dízimo vem de uma motivação interior, de reconhecimento e honra, que se manifesta em uma ação voluntária, em dar de boa vontade um valor pré-estabelecido em forma de fidelidade. 10% de tudo que eu ganho. Porque eu sei que os 10% do meu rendimento em forma de dízimo não vai significar falta. Porque o meu Deus é aquele que faz com que os 90% sejam suficientes para eu pagar as minhas contas, para eu ter para mim e ainda para ser fiel em ofertas. Aleluia. A minha fidelidade no dízimo carrega dois sentidos. Um é a honra, mas também carrega, irmãos, uma forma de me manter nessa área sob disciplina. Quando eu sou fiel nos meus dízimos, eu estou me mantendo em disciplina nessa área financeira. Eu não negocio o princípio. A primeira coisa que eu faço é tirar o meu dízimo. Tem gente que gasta tudo primeiro, e aí aquilo que sobra, se der, eu tiro o dízimo. Dando dízimo, você está dando sobra. Você está aqui? Eu não estou dizendo que Deus precisa do seu dinheiro, não, porque Ele não precisa, não. Amém? Não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. Mas Ele espera de mim e de você honra. Disciplina. Uma forma de provar que eu domino sobre o dinheiro que está no meu bolso e não o contrário. Eu me mantenho em disciplina e eu provo que Deus está acima de qualquer valor monetário que eu possa ter. Porque eu tenho domínio sobre as minhas finanças, e não o dinheiro me domina, é que eu tiro 10% dos meus rendimentos com convicção e certeza, não vai faltar. Ofertas, contribuições voluntárias,
valores não pré-estabelecidos. Motivado por quê que eu dou oferta? Generosidade. Você está aqui? Mas eu já dei dízimo. Rapaz, você já deu dízimo e o seu dízimo é alto, que eu sei. É para quem crê, amém? Esses dias eu perguntei lá na igreja, quem aqui está disposto a dar um dízimo de 10 mil reais? Foi mais ou menos assim, 3 amém, amém, amém. Alguns pensaram, 10 mil reais de dízimo? Mas o bobo esquece que para dar um dízimo de 10 mil reais tem que ganhar quanto? 100 mil! E está fazendo conta. Agora, irmãos, a generosidade, se eu não sou generoso com o que eu tenho, não vai ser com aquilo que eu não tenho que eu vou ser. Ofertas motivadas por generosidade vão refletir o caráter de Deus, demonstrado pela nossa natureza recriada. Eu nasci de novo, eu não vivo mais para mim mesmo, eu sou próspero porque Deus é o meu Pai. Eu tenho tudo o que preciso, porque Ele é a fonte do meu sustento, a fonte pagadora que mantém a minha vida, não é a minha empresa, não é a minha pensão, não é a minha poupança, mas é o Senhor. E por causa dessa consciência eu ando em generosidade. O último texto que eu quero ler com você está em Provérbios capítulo 11, Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24 e 25. Eu vou ler na minha versão que diz assim: há quem dê generosamente, presta atenção, existem aqueles, ou há aqueles, que dão generosamente, e por causa disso, vêm aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe aquela oração, Senhor, levanta alguém para me abençoar. Sabe quando você quer dar uma mãozinha para Deus? Aí você cola naquele irmão, que você sabe que esse irmão é próspero, esse irmão tem dinheiro. Aí você chega perto dele, rapaz, eu estou passando um dia tão difícil, estou passando um aperto. Aí quando o irmão vira e fala assim, rapaz, não está fácil para ninguém, você fala, avarento. Sabe com quem que você tem que colar? Com Deus. Se apega ao Senhor e à palavra, irmãos, e você não vai conhecer falta. Não fica tentando dar uma mãozinha para Deus, não. Agora, faz alguma coisa. Essa história de já orei e estou sentado esperando cair do céu, esquece, não é assim que vai acontecer, não. Eu estou precisando de alívio. Você tem sido alívio para quem? Nossa, eu fico olhando, nossa, eu fiz a conta aqui, dependendo de quanto botaram ali, acho que o pastor já recebeu uma oferta gorda. Eu queria tanto, lembra daquele? Eu queria tanto ter o que você tem. Sai para lá. Sabe quando é que você vai ter? Quando você der. Eu queria receber uma oferta, quando foi que você recebeu na vida de alguém? Fica tranquilo, eu não estou pedindo para você sair e trazer a oferta para mim, não é isso não, irmãos. Eu não vim aqui para isso não, amém? Você é guiado pelo Espírito. Se Deus te mandar fazer, faça. Se Ele não mandar, também não faça. Porque se você fizer assim, não for da vontade de Deus, se não for uma direção de Deus, aí vai faltar. Você está aqui? Se obediência e fé não estiver envolvida, é melhor não fazer. Porque Jesus, certa vez, olhando aqueles que estavam ali semeando, do lado do gasofilácio, vieram homens que depositaram grandes quantias de dinheiro, e uma viúva com algumas moedas, Jesus disse, essa deu mais do que todos eles, porque não é o valor, mas é a motivação do coração. Às vezes você deixa de ser fiel ao Senhor e obediente a uma direção, porque você contabiliza o valor da oferta. Mas eu só tenho R$1, eu só tenho R$2, eu vou lá dar isso. Presta atenção no que eu vou te dizer, pega isso. Isso vai mudar a sua vida, a partir de hoje. Você não semeia na vida de alguém, porque esse alguém precisa. Deus não vai te inspirar a semear na vida de alguém, porque esse alguém precisa. É você quem precisa. Eu não semeio na vida de alguém, debaixo de uma inspiração de Deus, porque se alguém precisa, sou eu que preciso dar.
Deus está querendo me ajudar, não é ajudar o outro, não. Deus está dizendo, filho, eu quero ver a sua disponibilidade, a sua obediência. E aí você é fiel, você é disponível, você é pronto para ser alívio de alguém. E Deus fala assim, eu não vou ficar perdendo para você, não. A sua generosidade foi maravilhosa, mas eu vou fazer mais por você do que você tem pedido ou pensado. Porque Ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você não dá porque o outro precisa, você dá porque você precisa. Provar para você mesmo que o dinheiro não te domina, mas você domina sobre ele. Porque o diabo nunca vai te inspirar a semear na vida de ninguém. E se existe uma inspiração para dar, irmãos, não é aquele pensamento, será que é de Deus? Aí vem algo assim, vai, levanta, semeia, coloca lá, chama aquele irmão fulano, paga aquela conta para ele, e você fica assim, será que isso é de Deus? Sai para lá, Satanás. Satanás nunca vai te inspirar a dar nada para ninguém, irmãos. Ele quer que você tire, que você retenha. O princípio espiritual, a lei que funciona, não é retendo o que se recebe, é dando o que se recebe. Quem inaugurou esse negócio, irmãos, foi o próprio Deus. Porque Ele me amou e te amou de tal maneira, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Eu quero terminar te provocando. Não fiz isso até agora, né? Mas algumas pessoas nessa área costumam dizer assim, eu não dou, pastor, porque eu não tenho. Mas será que elas não dão porque não têm? Ou não têm porque não dão? Mas eu tenho orado a Deus, sabe, pastor Bruno? Para Deus me prosperar, para quando eu tiver muito, aí eu vou ser um dizimista daqueles. Quando eu tiver muito, eu vou dar uma oferta boa. Mas eu quero te dizer, vai não, bobo. Vai dar não. Vai dar não. Sabe por quê? Jesus disse assim, aquele que é fiel no pouco, esse certamente vai ser fiel no muito. Mas o infiel no pouco, vai continuar sendo infiel no muito. A minha fidelidade, irmãos, com aquilo que já chegou nas minhas mãos, é que vai me levar para esse lugar em que eu vou ter sempre mais para dar. Presta atenção no que eu vou te dizer, e aí eu já vou passar para o pastor Bruno. Deus não está impressionado com aquilo que você tem dito que vai fazer com o dinheiro que você não tem. Ele está interessado em saber o que você vai fazer com aquilo que já chegou. O que você tem feito com aquilo que você já tem recebido? O que te move? O que te move nessa área financeira? Avareza, ganância ou generosidade e honra? Assuma o controle financeiro da sua vida de uma vez por todas, entendendo que existem princípios naturais que devem ser observados, mas princípios espirituais que nunca podem ser negligenciados. E um deles é honra, generosidade. E você pode praticar isso na sua igreja, por meio de dízimos e ofertas. Não fica restrito a esse ambiente, não. Deus pode te impulsionar a abençoar a vida de alguém, de algum irmão, alguém que nem está aqui, alguém que você sabe que está precisando. Eu não vou me render muito não, mas eu só quero pegar essa direção para concluir dizendo uma coisa. Quando eu digo alguém que está precisando, o Espírito Santo em você também é capaz de te habilitar a diferenciar o significado de precisar. Porque precisando todo mundo está. Sim ou não? Eu costumo dizer que a gente nem ajuda quem está precisando, a gente ajuda quem merece. Às vezes tem gente precisando muito, mas não está merecendo. Som do seu coração. Ouça a voz do Espírito. E você não vai jogar dinheiro fora. Você vai investir. Som do seu coração. Ouça a voz clara do Espírito Santo. E você vai estar de fato ajudando alguém e não prejudicando alguém nessa área. Como que eu poderia prejudicar alguém na área financeira dando dinheiro para essa pessoa? Simplesmente financiando a desobediência dela. Deus já disse para não fazer, Deus já disse para poupar, Deus já disse para não gastar mais do que ganha, e essa pessoa insiste em fazer isso, e aí você, financiando a desobediência, continua colocando lá, naquela conta.
Agora, irmãos, avalie se você é esse que está financiando a desobediência de alguém ou alguém que está sentado esperando alguém financiar a sua. Está me amando ainda? Pastor, você veio aqui para isso, foi? Foi. Sacudir você, chacoalhar você, porque eu espero que quando eu voltar aqui, eu possa olhar nos seus olhos e no seu olhar está escrito, próspero. Que você possa me procurar e dizer assim, pastor, você não sabe como eu estava financeiramente e como eu estou hoje. E hoje eu estou muito melhor do que eu estava naquele dia. Porque Deus tem mais para você, amém? Você foi abençoado? Eu também fui muito abençoado. Pastor Bruno, aleluia. Eu queria então já fazer, eu não sei se é esse momento que no final vocês fazem dízimos e ofertas. Posso? Você me dá a honra desse momento? Porque eu acredito que esse momento se torna mais leve a partir de agora. Porque quando a gente fala de dízimos e ofertas, irmãos, tem gente que às vezes se trava na cadeira, fala, ai meu Deus, é agora. Se eu puder sair de fininho, mas não dá. Vou dizer uma coisa para você, esse é um momento de leve, irmãos. Esse é um momento de alegria, não é um momento de peso. Vou dizer de novo, é um momento de alegria, não é um momento de peso. Porque o entendimento chega de que o dinheiro que sai do meu bolso não sai da minha vida. Quando o entendimento que o dinheiro que sai do seu bolso não sai da sua vida chegar, você vai ser mais rápido em dar. Quando você entender que você não participa desse momento só com o dinheiro, você vai celebrar mais esse momento. Ah, mas eu não trouxe dinheiro, não é o dia que eu entrego o meu dízimo, eu não vim preparado para dar oferta. Não tem problema não, irmãos, dê pelo menos o melhor do seu coração, do seu pensamento a respeito desse assunto. Porque se você não julgar essa igreja, se você não fizer conta, se você não ficar preocupado com como está sendo administrado, você já está participando muito bem desse momento. Você está aqui? Você está pronto para entregar o seu dízimo e a sua oferta? Lembra, é um princípio, irmãos, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a sua renda. Honra, generosidade e honra. E a Bíblia diz que haverá um resultado, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Você está pronto para esse momento do culto? Eu quero participar dele também. Então os diáconos vão distribuir o envelope. Se você deseja participar desse momento, levanta uma de suas mãos, eles vão até você, pega o seu envelope, coloca o seu dízimo ou coloca a sua oferta. A partir de agora, com o entendimento daquilo que você está fazendo. Aleluia. Enquanto a gente celebra, eu entrego minha oferta ao Senhor. Da semente ao que semeia e pão para alimento. Alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Da semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Veja a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando. quantos creem naquilo que estão cantando? Quantos creem naquilo que estão cantando? Eu vou semear, Aleluia. eu vou Pode semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva Regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. eu posso ver. Eu vejo a chuva Regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de Aleluia. repente. Pai, eu te dou graças, Senhor, porque cantamos a verdade que cremos, Pai. Estamos plantando semente, Senhor, certos, ó Deus, de que essa semente vai frutificar. Essa igreja não vai conhecer falta, Pai. Obrigado porque todo recurso, toda provisão para honrar os compromissos financeiros dessa igreja, esses recursos já existem, estão disponíveis. Obrigado a Deus porque o Senhor é o maior agente de milagres.
Não haverá falta no meio do seu povo, Pai. Eu declaro melhores empregos, eu declaro melhores salários, eu declaro portas abertas, eu declaro sabedoria do alto, Pai, na administração das finanças pessoais de cada um dos meus irmãos, que eles possam ter para eles e eles possam ter para dar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E antes de encerrar, irmãos, eu quero perguntar e saber se existe alguém individualmente nessa área financeira, né, gostaria de estar recebendo uma oração específica, ou você está passando por algum momento difícil nessa área, ou algo que você não tem conseguido se livrar ou sair. Eu quero dizer que eu estou aqui para ser um canal de bênção para a sua vida nessa área também, orar por você e com você. Eu sei que nós estamos num tempo de restrição, evitando contatos, eu não vou impor as mãos sobre a sua cabeça, mas eu acredito que aí onde você está, você já recebeu tudo que Deus tem para a sua vida e pode receber o resto, tudo mais que Ele ainda vai fazer. Tem alguém nessa noite com algum problema, com alguma dificuldade nessa área? Todos bem resolvidos na área financeira? Amém. Então eu vou orar pelos projetos. Amém? Pai, eu te dou graças, porque cada um de nós aqui tem um sonho, Pai, um projeto a ser desempenhado, desenvolvido, realizado. E eu quero declarar, Senhor, facilidade. Um tempo de facilidade, Senhor. Facilidade, Senhor. Essa é a palavra. Haverá facilidade, favor e graça diante dos homens. Eu declaro os melhores preços, melhores promoções. Eu declaro a Deus que cada um dos meus irmãos vai alcançar da parte do Senhor as suas promessas nas áreas específicas em que eles estão crendo e esperando. E as habilidades e as ferramentas, ó Deus, recebidas nessa noite, irão favorecê-los e ajudá-los a chegar nesse lugar. Obrigado por casas novas, carros novos. Obrigado por passagens, promoções, viagens, cumprimento de propósitos. Obrigado, ó Pai, porque o Deus que dá a visão também dá a provisão. O Deus que dá a visão, dá a provisão. Estão chegando para o cumprimento de propósitos nessa igreja, Senhor. Na vida do pastor Bruno, na vida da Fabiola, na vida da família Verbo da Vida, Pai, em Santa Mônica. Eu te dou graças por ser participante desse tempo e poder receber da parte do Senhor, através da vida dos irmãos, por meio dessa unção coletiva nesse lugar. Graças eu te dou, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Pastor Bruno.